O fim nem sempre é o fim. Ele pode ser o recomeço de algo novo. Oi, meu nome é Priscila, seja bem-vinda a mais um vídeo neste canal. O fim, ele é um encerramento de um capítulo da sua vida. Não quer dizer que ele é o fim da sua vida. Ele é fim apenas de uma etapa, de um pedacinho dela. E muitas vezes, para você começar um capítulo novo, você precisa encerrar o velho. Vai doer, não é fácil, você vai chorar, vai sentir dor, mas ele é necessário. Apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, de todo esse transtorno emocionais, né? Essas emoções que ficam à flor da pele, elas são necessárias. Só assim você vai conseguir começar um ciclo novo. Eu vivi um relacionamento durante 7 anos. E eu diria que o fim desse relacionamento, ele foi o start para um novo, para eu descobrir um novo eu. Ele foi um start de uma nova etapa da minha vida e que eu precisava viver. Quando eu comecei neste relacionamento, eu tinha ali uns 22 anos. Então eu era muito nova. Eu nem sabia quem eu era. A gente acha que com 22 anos a gente sabe tudo, mas a verdade é que a gente não sabe tudo com 22 anos. A gente não sabe de nada. Com 22 anos, quando eu entrei neste relacionamento, ele fazia sentido para mim. E ele fez sentido durante esses 7 anos. A gente morou juntos. Durante esse relacionamento, eu entrei na faculdade, eu me formei, eu estagiei, eu arrumei emprego, fui efetivada. E durante esses 7 anos de relacionamento, eu cresci. Eu fui me descobrindo quem eu era. Só que, com o tempo que eu fui me descobrindo quem eu fui percebendo que aquele relacionamento que eu vivia já não fazia mais sentido para mim. Quando, quando eu cheguei ali no 6º ano de relacionamento, eu comecei a me questionar se aquilo fazia sentido para mim. Se aquele relacionamento estava fazendo sentido, por que que eu não estava me sentindo bem, por que que o ambiente que eu estava inserida não estava me agradando. Eu fui percebendo, e eu digo eu fui percebendo, e eu demorei muito para entender isso, que o que eu escolhi quando eu era nova, quando eu tinha 22 anos, não era o que eu precisava mais, não era o que fazia sentido mais para mim com 20 e com quase 30. Eu fiquei mais de um ano pensando, entendendo o que é exatamente que não me fazia sentido mais naquele relacionamento. A pessoa que estava comigo, o ambiente que eu estava, a rotina que eu levava. No fim, eu cheguei na conclusão de que era um conjunto de coisas e que o que eu sentia pela pessoa que estava comigo não era mais amor e que eu não estava disposta a lutar pelo relacionamento, porque eu de fato não queria mais. Então, eu cheguei à conclusão de que eu precisava pôr um ponto final naquele relacionamento. Porque durante o tempo, eu acho que a faculdade ela ensina muito a gente, né? E não em questão da gente estar ali e aprender o curso. A gente amadurece enquanto a gente está na faculdade, a gente cresce, a gente tem uma visão do mundo. Então, eu comecei a ter um olhar mais analítico, né, para as coisas. E principalmente para mim, para minha vida. E fui entendendo as coisas que eu queria, as coisas que faziam sentido para mim, as coisas que eu gostava e o que eu queria viver na vida, né? E muitas coisas do que eu queria, o meu parceiro não queria, não fazia sentido para ele. E tá tudo bem, faz parte. São duas pessoas e cada um quer uma coisa. Não tem o certo ou errado. Mas o que eu queria não fazia mais sentido, né? Estar ali. E eu amadureci essa ideia, gente, assim, durante mais de um ano, tá? Não foi uma decisão do dia para noite.
Foi durante mais um ano que eu fui entendendo que aquilo não fazia sentido para mim, que eu não realmente não estava bem, que eu chorava, que eu ficava triste, que a gente começou a ter muitas discussões, que que o ambiente que eu estava, eu não gostava, o meio social que eu estava também não estava gostando. Eu não estava levando uma rotina que eu gostaria. Eu gosto de treinar. Então, por exemplo, eu não tinha essa rotina de treinos. Eu morava muito longe do meu trabalho, eu não tinha uma qualidade de vida. E tudo isso foi se compilando e foi pesando, sabe? Foi pesando demais. E eu comecei a pensar: ou eu largo tudo isso e tento ir atrás do que de fato eu quero, ou eu vou viver a minha vida aqui durante mais, sei lá, 10 anos talvez. E quando eu olhar para trás, aí sim vai ser tarde demais. Então eu decidi tomar essa decisão de pôr um fim, né, neste relacionamento. E assim, a gente ter essa clareza, ela demora. A gente entender a situação que a gente está, o que faz bem, o que não faz bem, o que eu quero, o que eu não quero. Não é do dia para a noite que a gente chega nessa decisão. Então, eu levei um bom tempo amadurecendo essa ideia. Com a ideia amadurecida, com a ideia clara na minha cabeça, eu entendi que eu precisava pôr um ponto final. E quando eu decidi pôr um ponto final, foi o momento mais difícil, porque você encerrar um ciclo é muito difícil, dói demais, dá medo, você se sente insegura, você acha que você não vai dar conta, porque quando eu decidi terminar esse relacionamento, que eu morava junto, que eu vivia junto durante 7 anos, e eu tô dizendo que eu vou pôr um ponto final, é a mesma coisa de dizer, olha, você vai começar tudo do zero. Eu tinha meio que essa ideia na minha cabeça. Eu vou começar tudo do zero. Eu vou para um lugar onde eu não conheço ninguém, porque eu decidi morar perto do meu trabalho, mas dá medo, sabe? Dá medo de você terminar um relacionamento, porque você tá quebrando muitos ciclos. Você tá quebrando um ciclo de um meio social, você tá quebrando um ciclo de conviver com uma pessoa, você tá quebrando um ciclo de viver em determinada região, um ciclo de viver naquela casa que é sua. Então, todas essas inseguranças me surgiram, mas a ideia que eu tinha na minha cabeça era bem clara de que eu queria uma vida nova. Então, mesmo com todos esses medos, esses anseios, essas inseguranças, eu decidi mudar. Eu precisava. Eu falei, eu preciso fazer essa mudança para eu conseguir ir atrás do que eu quero, para eu me identificar, para eu me conhecer, para eu saber quem eu sou, o que eu gosto de fazer, né? Quais são os meus hobbies, o que eu quero da minha vida. Então, eu consegui alugar um apartamento e fui morar sozinha. E fui morar sozinha do outro lado da cidade. Eu literalmente não conhecia nada e nem ninguém. Eu fui para uma região em que eu só sabia chegar no meu trabalho. Não conhecia mais nada. Eu sabia que onde eu morava era perto do meu trabalho. Era a única coisa que eu sabia. Eu fiz a mudança toda sozinha e eu fui para um lugar novo, com muito frio na barriga, com muito medo, porque é muito cômodo, gente, quando a gente divide a vida com alguém. As coisas ficam mais leves. Quando a gente divide uma casa com alguém, quando a gente divide uma vida com alguém, a vida fica mais leve, né? A gente divide o peso para dois. E de certa forma, você ter alguém que convive com você é um porto seguro. Você tem um porto seguro. Ai, se me der uma dor de barriga, eu tenho para quem ligar. Se eu precisar de algo, eu vou ter para quem correr, sabe? Quando eu comecei tudo sozinha, eu me vi muito assim, nessa insegurança, nesse medo de, putz, agora eu tô sozinha, agora eu não tenho ninguém, sou eu por eu. Mas o que eu poderia dizer é que precisa a gente quebrar esses ciclos e que dói. Goste você ou não, dói. Por mais que seja um relacionamento que você talvez esteja infeliz e você quer pôr um ponto final, vai doer.
Se você pode estar triste, feliz no relacionamento, não importa, vai doer. A pessoa que você tava pode ser boa, maravilhosa, e você pode morrer de amores. Ou pode ser uma pessoa ruim que você odeia. Mesmo assim, vai doer. Porque é quebrar um ciclo, né? É um luto. É um luto. É um luto de relacionamento. É um luto de, putz, eu não vou ter mais essa pessoa do meu lado. Era um hábito, né? É hábito você acordar, ter alguém na sua casa. É hábito você ter alguém para conversar. É hábito você ter alguém para dividir as coisas. É hábito ter aquela pessoa na sua vida, na sua rotina. E de repente você não tem mais. Então, é você por você. Você que vai levar o lixo, você que vai lavar a louça. Você não vai ter para quem jogar a culpa de que alguém deixou a toalha jogada, enfim. É um novo ciclo e dói quebrar esse ciclo. Mas ele é preciso. Ele é preciso. E você precisa passar por essa dor, porque é ela que vai te transformar. Se você ficar no seu confortável, vou manter esse relacionamento aqui porque tá ok. Não é o que eu quero, mas tá ok. Não tô disposta ou disposto a ter que recomeçar e recomeçar sozinha ou sozinho. É confortável demais, né? Mas ao mesmo tempo, se você não passa por esse ciclo, por esse luto, né? Por esse encerramento, não vai vir uma transformação, não vai vir um algo novo. Enquanto você estiver com o velho, não vem algo novo. E eu nem estou querendo dizer necessariamente da pessoa que está ao seu lado. Não estou querendo dizer isso, mas eu estou querendo dizer sobre você. Enquanto você não sair desse seu antigo, o seu eu novo não vai vir. Você precisa encerrar o ciclo com aquele seu eu antigo, para o seu eu novo vir. Então, eu precisava, na época, encerrar aquele ciclo, porque aquela Priscila que vivia ali naquela vida, ela nunca iria conseguir as coisas que ela queria. Então, ela nunca seria a pessoa que ela gostaria de ser, enquanto ela estivesse presa naquele ambiente, naquelas pessoas, naquele relacionamento. Para ela se conhecer e viver um monte de coisas que ela desejava, que ela tinha ali dentro do coração dela, queimando, ardendo, ela precisava largar a mão de tudo aquilo. Ora, eu vou começar uma vida sozinha. Vai. Mas aqui nessa vida sozinha, você vai poder viver tudo que você quer. E você vai poder ter liberdade, você vai poder viajar, você vai poder morar onde você quiser, você não vai precisar da satisfação, você vai ter tempo focada para você, 100% para você. Não vai precisar se preocupar com nada mais. É você com você. Mas para isso, você precisa deixar de mão tudo aquilo que você acha que está confortável. Porque é um conforto falso, né? Vamos combinar. É um conforto falso. A gente acha que a gente está confortável dentro de um relacionamento porque as coisas estão mais leves, teoricamente, né? Leve o quê? Que a gente divide uma vida? A gente divide uma casa? Fica menos pesado? Ora, sim, fica um pouco menos pesado. Em contraparte, você está vivendo uma vida que você não gosta. Em contraparte, você está vivendo infeliz. Em contraparte, você está largando a mão de viver a rotina de seus sonhos. Então, você escolhe, né? A dor que você quer passar. Você quer passar o resto da sua vida com essa dor de eu não cresci, eu não fiz o que eu queria fazer, eu não vivi as coisas que eu queria fazer? Ou você prefere passar por essa dor de encerrar esse ciclo, de pôr um ponto final para poder começar algo novo, e mesmo que do zero? É uma escolha totalmente pessoal. O fim de um ciclo, ele pode ser a mudança da sua vida. Você decidir colocar um roteiro final para aquele capítulo é transformador, porque você vai ter um novo capítulo com páginas em branco e você vai escrever do jeito que você quiser. E pensa sempre, para acontecer algo novo, precisa você encerrar o velho. O novo não vai andar junto com o velho. Essas duas etapas da sua vida, elas têm que ter.
começo, meio e fim. E muitos capítulos precisam ser colocados um fim e a gente vai empurrando, 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 empurrando e deixando de viver novos capítulos nas nossas vidas. Então, se você está passando por um momento com medo de encerrar um ciclo, coloque na sua cabeça de que esse encerramento desse ciclo pode ser exatamente o que você precisa. Pode ser a sua virada de chave. Você encerra um ciclo para você abrir um ciclo novo. Esse ponto final é o que você precisa. E ó, toda vez que você encerrar um ciclo e achar que aquilo é o fim da sua vida, que você está no fundo do poço, saiba que no fundo do poço pode ter uma cama elástica. E essa cama elástica, ela pode te jogar para o alto. E bem alto. Digo por experiência própria. Porque daí, quando eu achei que era o fim de tudo, é que quando começou algo novo na minha vida. É quando de fato começou a surgir as novas transformações que eu precisava. A gente se vê no próximo episódio dessa série.